Libra, tudo bem com vocês? Eu espero que se encontrem bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura. Bem-vindos ao ano 2021. Como é que vocês se encontram neste momento? Prontos para mais um ano, para mais um ciclo, uma nova fase, quem sabe, não é? Este ano, o número 5. Poderão surgir algumas confusões, algumas mudanças, conflitos. O 5 é sempre um número que nos remete à agitação, portanto, vamos ver o que é que vem, não é, para nós. Librianos. Agora vamos nos focar no mês de janeiro de 2021. Vamos ver qual é o conselho da espiritualidade para vocês. Qual é o conselho, as advertências, o que vocês precisam ouvir, entender, balança. Equilibrados ou desequilibrados? Digam-me. Balança. É uma leitura coletiva, portanto, leve consigo somente o que ressoar com o seu interior, o que você se identificar, o que você considerar sendo para si. De outra forma, liberte, entrega ao universo. Transição. Muitos librianos, a mulher que muda, no fundo, aqui a passarem por uma grande transformação, uma grande mudança. É como se a roupa que vocês vestiram até agora já não vos sirva. Metaforicamente, como é óbvio, eu espero que vocês não tenham engordado no Natal, mas de facto eu vejo aqui mudança. Nós estamos em constante mudança, não é? A vida é uma mudança constante, de alguma forma. Há sempre algo em movimento, em transformação, e vocês aqui em transição. É como se vocês estivessem aqui mais maduros, muito mais evoluídos, muito mais sábios. Tantas cartas. Não vou aceitar. Transição. É uma fase de transição. Às vezes estas transições não são muito tranquilas, não é? São benéficas, são produtivas, são positivas posteriormente, mas às vezes trazem consigo um pouco de agitação, confusão. É como se às vezes tivesse que você precisasse desarrumar, tirar as coisas do lugar para colocar em lugares diferentes, limpar, não é? E reajustar e colocar em lugares diferentes. Portanto, a ascensão, o caminho da espiritualidade e da luz é um caminho difícil, não é um caminho colorido, bonito, né? Às vezes temos que enfrentar as nossas sombras, e todos temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra, e de facto há situações que precisam ser remexidas e mexidas ao ponto de conseguirem ser trabalhadas, não é? Polidas. É como um diamante, no fundo requer disciplina, dureza, empenho, dedicação acima de tudo, não é? Mas às vezes é preciso a dor para que possamos evoluir, transcender, transitar. É uma travessia. Vocês estão neste momento de travessia, de mudança. Vocês já não são a mesma pessoa que eram, portanto não se apeguem a esse formato de pessoa que vocês eram, porque já não faz mais sentido no fundo. O amor rodeia-vos, o espírito do Rochinol. Vocês têm pessoas perto de vocês que vos amam incondicionalmente, que vos apoiam. Vocês são pessoas amadas, ainda que muitas vezes duvidem ou questionem de facto a veracidade dos sentimentos ou
ou do amor que as pessoas têm por vocês, mas vocês são pessoas amadas, vocês não só pelas pessoas que estão próximas, como pelo universo. A espiritualidade está de olhos postos em vocês. Vocês poderão estar aqui a ser testados de alguma forma. Portanto, aqui o número 5, novamente, 41415. Cantem a vossa música, sejam autênticos, verdadeiros, fiéis a vocês mesmos. Espírito do Roxinol, o amor rodeia-vos. Amem e permitam-se ser amados. Nem tudo o que reluz. Limpezas. Há aqui limpezas, como eu já tinha referido. Você precisa de limpar algumas situações do seu interior, da sua vida. Como eu já referi, precisamos desorganizar para poder reorganizar. Nem tudo o que reluz. Isto poderá-se aplicar a algumas ilusões que você alimentou dentro de si, ou então você considerar que você poderá estar aqui a considerar que alguma coisa é muito valiosa ou muito preciosa, que é muito importante, mas de facto, na verdade, não é tão importante, não é tão valioso assim. Talvez você estivesse a dar muito poder ou esteja ainda a dar esse poder de alguma forma, porque você está aqui numa transição, mas a dar algum poder a alguém ou a alguma situação, a algum pensamento ou emoção que na verdade não tem tanto poder assim, não tem tanta importância assim. De alguma forma você está protegido e a verdade está a vir até si. Você consegue ver as coisas de uma forma mais consciente, mais clara. As máscaras, de alguma forma, máscaras metaforicamente falando, caíram ou cairão. Você começa a ver que de facto não havia necessidade para tanta obsessão ou tanto foco, tanta projeção sua. É como se você começasse a perceber que de facto há situações que não são tão importantes assim. Há coisas muito mais importantes, no fundo. E aquilo que parecia ser bom, na verdade não era assim tão bom. Ou aquilo que parecia ser mau, na verdade não era assim tão mau. Decidir, você precisa decidir, tomar decisões, não se deixe ser manipulado, conduzido, domado. Mas há aqui algum tipo de manipulação. Cuidado. Às vezes os próprios sentimentos, os próprios pensamentos poderão estar a manipulá-lo, é como se, ou mesmo o próprio ego, não é? Inconscientemente, às vezes estamos a ser manipulados pelo nosso ego, por nós mesmos, pela nossa mente. E a mente deve ser usada como uma ferramenta de apoio, de suporte que nos possa ajudar a raciocinar, a encontrar alternativas, soluções e não para nos prejudicar. No fundo, às vezes nós deixamos nos envolver em demasia pelos nossos pensamentos, pelas nossas preocupações exageradas e de facto deixamos-nos
ser usados pelo pensamento. E o que deveria ser ao contrário, nós deveríamos usar o nosso pensamento para nosso benefício. Aqui você deve decidir, deve tomar uma decisão, deve fazer escolhas sensatas, justas para si próprio, acima de tudo, de acordo com o seu coração. Siga o seu coração, siga a sua verdade interior. Vou tirar aqui uma para vocês. Mas decida, você precisa decidir. E ainda que você não decida, ainda que você não faça as escolhas, o não escolher, o não decidir também é uma escolha, também é uma decisão. Portanto, decida se libertar, decida se curar, decida ter o poder da sua vida em mãos. Decida ser seguro emocionalmente e fisicamente. Aqui está um pouco o duelo entre o coração e a mente. Há confusão. Mais uma vez a carta número 5. É como se existisse aqui uma guerra interior. Mas você precisa decidir de alguma forma. Tirar uma carta. Olho para o espelho e digo: amo-me e aceito-me exatamente como sou. Quando aceito tudo o que há em mim, estou saudável e curado. Portanto, você precisa primeiramente se aceitar e amar. Amo-me e aceito-me. As dúvidas. O 2 de espadas fala de dúvidas. Esquizofrenia. Muitas vezes não somos guiados pelo que nós queremos, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Nós somos manipulados pela média, pela mídia, pela massa. No fundo, nós somos manipulados pelo que as pessoas dizem, as pessoas pensam, pelo que nos foi ensinado muitas vezes na infância, não é? Nós somos ensinados e programados a pensar de determinada forma que muitas vezes foge daquilo que é a nossa essência, daquilo que é as nossas verdades, as nossas vontades. E desse modo, muitas vezes ficamos aqui neste estado de dúvida, de esquizofrenia, porque é muito confuso, é muito conflituoso, é muito difícil irmos contra contra nós mesmos, no fundo, não é? E de acordo com aquilo que as pessoas esperam ou querem, de acordo com o que parece bem, o que é bem visto, o que é aceite, e gera aqui muita confusão a nível de pensamento até. O vosso pensamento está frenético. É como se uma hora vocês estivessem a pensar uma coisa de uma forma, de um jeito, no outro momento vocês já estão a pensar de outra forma totalmente diferente, vocês estão a pensar agora numa coisa, ao mesmo tempo estão a pensar noutra, e há aqui muita descentralização. Vocês precisam centrar, focar, acalmar
e tomar decisões. Este 2 de espadas também fala em decidir. Decidir de acordo com a sua essência. Estou a ficar sem bateria. Vou pausar para pôr a carregar, só um minuto. Voltei. Nem um minuto foi, não é? Porque pausado é tudo corrido. Bom, o que eu estava a dizer, você precisa decidir de acordo com a sua essência, a sua alma, o seu interior e não de acordo com o mundo. Você precisa estar de acordo consigo próprio. O rebelde, no fundo, fala de alguém que não se deixa aprisionar pelas correntes da sociedade, alguém que não pertence a tribos, a grupos, à massa, à sociedade. No fundo, ele pertence a ele próprio, ele pertence a ele mesmo, ele não pertence a lado algum, ele pertence a si próprio, portanto, ele não se deixa acorrentar por restrições ou dogmas, paradigmas da sociedade ou limitações dos outros, impostas pelos outros, pela sociedade. Nós somos manipulados pela sociedade. Isso é um facto, ainda que não seja consciente, nós somos injetados de preconceito, de medos, de regras, muitas vezes estapafúrdias, e queremos viver nessa fachada. Este rebelde é o contrário disso. Ele não está aqui para agradar aos outros, ele está aqui para agradar a si mesmo. E ele, de alguma forma, ilumina o seu caminho, ele próprio conduz-se a si próprio, ele busca orientação na espiritualidade, ele ilumina o seu caminho a si mesmo, ele decide, o imperador, ele decide, ele toma as decisões sensatas na sua vida de acordo com os seus interesses. Ele não tem medo, ele não tem regras, aliás, ele tem regras, mas as regras que ele tem são colocadas por ele próprio, pela sua integridade, a sua honra, o seu caráter, no fundo, não é? Temos que ter limites, não é? Como é óbvio, mas isso impostos e colocados por nós mesmos, pelo aquilo que nós consideramos ser certo. E aqui o espírito Rochinol, eu já tinha falado, cantem a vossa música, sejam vocês mesmos. Vocês precisam ser autênticos e verdadeiros com vocês próprios. E o rebelde vem falar disso, precisamente. O amor rodeia-vos e vocês estão muito protegidos a nível espiritual. Preguiça. Preguiça é o 9 de copas. O 9 de copas fala de... O 9 de copas fala da realização de um sonho, a satisfação emocional, no fundo. É como se vocês se sentissem mais tranquilos agora que percebem, têm clareza sobre algumas coisas. Vocês talvez estivessem aqui muito focados numa situação ou a darem valor em demasia a uma situação que vos consumia de alguma forma, e vocês agora que veem a verdade, veem as coisas com mais clareza, conseguem de facto sentirem-se mais leves, mais tranquilos, mais serenos. Mas há sempre algo mais que é preciso ser feito. Aqui eu vejo que é preciso fazer mais
Não se deixe acomodar, não cruze os braços, há sempre algo, ainda que você tenha atingido algum tipo de satisfação, esteja confortável, há sempre algo que você precisa fazer, muitas vezes a nível interno, ou principalmente a nível interno. A participação é o 4 de paus. O 4 de paus fala de alicerces de segurança e estabilidade, pilares, no fundo é participação, todos participam num propósito, um propósito coletivo maior, ou seja, todos têm um contributo de alguma forma e você precisa dar o seu contributo, fazer algo nesse propósito, nesse sentido, nesse caminho, nessa causa. Você aqui decide pela sua segurança, pela sua estabilidade. Temos lutas aqui. As lutas, esta luta fala que de uma pessoa que está sempre armado, sempre fechado, sempre de mãos fechadas, pronto para a guerra, pronto para lutar, pronto para se defender, pronto para a luta. E você não precisa, de facto, estar aqui com os punhos cerrados, com este ar de raiva, de ódio. Você não precisa se colocar nesta posição, evite qualquer tipo de conflito, pense antes de falar, antes de agir. Você poderá estar aqui muito impulsivo, portanto, cuidado com a sua impulsividade. Esta posição só está a prejudicá-lo a si mesmo. Você está magoado, eu sinto aqui muita mágoa, muita raiva, um pouco de ódio. O ódio é uma palavra muito forte, mas o amor também é, e as pessoas usam de uma forma muito banal, não é? Mas, contudo, acima de tudo, você precisa lutar pela sua estabilidade. Há aqui um propósito coletivo, há uma causa, há um caminho que precisa ser trilhado. Quem escolheu fazer a travessia não pode voltar atrás, e você está nessa travessia, nessa transição, você está a mudar internamente, espiritualmente você está a ser aqui acompanhado e testado, a serem testados os seus valores, os seus princípios. Quebre as correntes que o prendem aos limites impostos pela sociedade, àquilo que fizeram-no acreditar que era o melhor para si. Só você sabe o que é melhor para si. E é isto que eu tenho para vocês. Eu espero poder ter ajudado, que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like, é uma grande ajuda para o canal, para que o canal possa crescer e chegar a um maior número de pessoas. Se vocês gostaram, claro. Se não gostaram, deixem o vosso dislike, também é bem-vindo, como é óbvio. Muito obrigada pela vossa presença, pelo vosso carinho. Fiquem bem, tudo de bom. Até à próxima.